Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Crescer da edição de abril. Hoje estamos reunidos para discutir um tema que desde muito cedo impacta diretamente as nossas vidas, a educação financeira. Entender como administrar o nosso dinheiro é fundamental para o sucesso e o bem-estar ao longo da nossa vida, não é mesmo? E para auxiliar a gente nessa jornada de aprendizado, temos a honra de receber Aguinaldo Esteves, uma figura de destaque no mundo financeiro e presidente da Sicredi Agroempresarial. Com uma carreira marcada por dedicação e conhecimento, Aguinaldo se destaca não apenas por sua posição de liderança, mas também pelo seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social das comunidades que atende. A sua experiência e a sua visão serão fundamentais para nos guiarem por este importante tema. Seja muito bem-vindo, Aguinaldo. Muito obrigado a você, Isabela, a todos aqui. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui hoje, nesse momento. Pode acreditar, é um prazer, é uma honra para mim. E eu fico muito feliz por poder contribuir, pelo menos um pouquinho, com este maravilhoso podcast. Para nós também é um privilégio muito grande, senhor Aguinaldo. Para começar, como sempre, eu invento bastante moda e eu trouxe um videozinho bem curto do Robert Kiyosaki, né, o autor de um best-seller chamado Pai Rico, Pai Pobre, bem conhecido, e eu trouxe um trechinho. Dinheiro sem inteligência financeira se perde rapidamente. Da mesma forma, a falta de dinheiro com inteligência financeira permite a recuperação, mais cedo ou mais tarde. Portanto, o que importa é aprender como o jogo do dinheiro funciona. As pessoas são pobres porque não sabem nada sobre dinheiro. Na escola, aprendemos a trabalhar por dinheiro em vez de aprender como fazer o dinheiro trabalhar para nós. Para iniciar, eu gostaria que nós abordássemos esse tema primeiro, né? Diante da fala ali de Robert, como o senhor enxerga a importância da educação financeira? Olha, o Robert é muito feliz na sua fala e verdadeiro, né? Porque, veja, na maioria das vezes, quando nós temos ali, por exemplo, o programa Crescer e Pertencer, Educação Financeira, né? O que nós falamos, resumidamente, foi o que o Robert disse ali. Porque as pessoas, assim, elas têm um sonho, elas querem comprar o seu veículo, a sua casa própria, né? E para isso elas, então, trabalham, né? Só que muitas vezes acontece que elas ficam ansiosas e acabam atropelando as coisas. Perfeito. Por exemplo, nós somos instituição financeira, nós estamos ali para financiar a casa, o veículo, ou enfim, o que precisar. Mas se a pessoa, ao invés de ela pagar os juros, né, para ter o seu carro próprio, ou para ter a sua casa, ela poupar, ter uma disciplina financeira, todo mês, aconteça o que acontecer, eu vou guardar X reais, né? O que acontece? Esse dinheiro, ele vai trabalhar para você, o que o Robert falou. Começa a render juros. E tem outra coisa, quando a pessoa tem o dinheiro à vista guardado, ela compra com desconto. Exato. Né? Ela tem o poder de negociação, né? Veja, ela não paga juros, ela recebe juros e compra à vista com preço menor. É um pequeno exemplo de como o dinheiro trabalha para você e não você para ele. E nós temos uma sociedade doente nesse sentido, né? De educação financeira, né? É porque assim, ó, o que acontece? As pessoas, elas são consumistas. Elas querem... Quando você é um vendedor, precisa de um veículo, você tem que... Hoje é sexta-feira, por exemplo, hipoteticamente falando, na segunda-feira eu preciso de um carro porque eu tenho um emprego novo, eu preciso vender. Aí é uma coisa. Aí você vai financiar, tentar negociar a menor taxa, pegar um veículo que te atende, né? Um custo menor, com seguro menor, e você vai trabalhar, ela é a tua ferramenta. Perfeito. É diferente, aí você precisa do carro, você vai trabalhar, esse carro vai produzir, e você vai pagar parcela. Aí tudo bem, tá tudo certo, né? Agora, o que às vezes a gente não entende é que as pessoas
deixam de fazer as coisas básicas para fazer o dinheiro trabalhar para elas, para comprar um carro de uma forma supérflua, para usar, para pagar imposto, para pagar IPVA, para pagar seguro, né? Aí compra um carro por 5, daqui a pouco ele vale 4. Então, veja, é as prioridades, né? Então, nós não podemos ser consumistas, nós temos que ter o pé no chão, fazer os investimentos que dão retorno e, claro, evidentemente, todo mundo veio no mundo para ser feliz, né? E aproveitar a vida também, mas de forma controlada, né? Eu tenho uma frase que meu pai sempre me fala com a simplicidade dele, né? O segredo não é ganhar, é saber gastar. Né? Por que tem muita gente que ganha salário mínimo ou 2 salários, tem casa e tem carro e tem uma vida regular? E por que outros ganham 10 salários mínimos e vivem sempre endividados no cartão de crédito, no cheque especial e por aí mais? Por quê? Porque gasta mais do que ganha. É o princípio básico da educação financeira. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que ter a disciplina de guardar, né? Então, o segredo não é ganhar. Porque tem gente que ganha muito e gasta tudo e está devendo. Outros ganham um pouquinho, né? Ganham menos, têm seu patrimônio estabelecido e vivem felizes. Percebeu o segredo? Perfeito. Exatamente isso. E sem saber, o senhor falou um trechinho que eu organizei aqui, que diz assim, ó. O verdadeiro segredo para a riqueza não está no que você ganha, mas sim em como você gasta, economiza e investe o que você ganha. Então, olha só, sem saber, o senhor já respondeu. Dinheiro traz felicidade? É uma frase subjetiva. Veja, ele traz. Ele traz. De uma certa forma, sim. Não é bem a palavra felicidade, mas ele ajuda a pessoa a ser feliz. Ele compra bens materiais, ele te dá conforto, ele te dá um bom plano de saúde, se você ficar doente, ou um bom atendimento particular. Ele não é bem a felicidade, ele traz conforto. Agora, não é tudo. Existem pessoas que ganham muito bem, que têm um belíssimo patrimônio e não são felizes. A felicidade, para mim, é algo mais complexo, né? Você precisa ter uma boa família, você precisa ter um bom relacionamento, você precisa ter boas amizades, você precisa estar de bem com a vida, ter a tua consciência tranquila que tudo que você está fazendo é honesto, que você não prejudica as pessoas, né? E a felicidade maior é fazer o bem. Quando você faz o bem, você se realiza, né? Agora, se você puder ter tudo isso, com uma boa casa, um bom veículo, uma boa renda, sem dívidas, é evidente que é melhor. E falam muito isso também, né? De que não podemos ser reféns do dinheiro, né? Correr atrás do dinheiro desesperadamente. Mas talvez fazer esse processo inverso que o senhor menciona, né? Buscar ali essas outras alternativas que, na verdade, não seriam compradas com o dinheiro, né? Então, muito se diz isso, né? Não prenda o dinheiro, não tem essa relação de dependência com o dinheiro, né? E falando em investir, que o senhor comentou um pouquinho atrás, poupar, o que o senhor diria para uma pessoa, independente de quanto ela ganha, não estamos falando de muito nem de pouco, mas dentro ali da realidade dela, como que ela poderia começar a criar esse hábito de poupar? Como fazer isso? Como distribuir esse valor, essa renda? Veja, uma situação bem interessante, se você me permite. Lá no Sicredi, no nosso Sicredi, nós já temos até autorização do Banco Central para filiar crianças menores, né? Então, o que a gente aconselha para um pai? Um pai jovem que está começando a vida, não importa a sua idade, mas enfim, nasceu o filho, vai lá, abre uma poupança para ele, filia a criança, né? O pai fica como responsável, sem problema nenhum, tá certo? Coloca lá o que você puder. R$10, R$20, R$50 e faz uma programação, um planejamento. Aí diz assim, eu vou colocar R$50 todos os meses para o meu filho. Quando eu receber meu salário, eu vou lá e vou colocar R$50. Aí a pessoa fala assim, mas o que é R$50? Mas R$50 é um... Se você for um final de semana com os amigos, tomar uma cervejinha no bar, já foi. Não é nada. É um jantar muito simples com uma pessoa. Se for duas, já não dá,
né? Então isso não vai pesar. Aí você coloca R$50 todo mês. Eu disse 50, mas pode ser 100, pode ser 20, pode ser 200, depende da capacidade de cada um. Mas criar o hábito de poupar, sabe? Criar o hábito de poupar. Eu fiz isso com meus filhos. Eu fiz isso. E aí quando eles estavam maiores, eles já começaram a trabalhar, juntaram aquele dinheiro, né? Um comprou o primeiro carro para trabalhar, que foi um Celta, né? Isso faz quantos anos, senhor Aguinaldo? Ele fez essa semana 30 anos, ele é advogado, né? Olha só. E o primeiro carro que ele comprou para ele ir para a faculdade foi com o dinheiro que estava lá, sem ninguém mexer. E tem uma outra coisa legal. Você faz isso, e aí quando a criança passa sendo pré-jovem, adolescente, que vai trabalhar, um estagiário, alguma coisa assim, ele vai lá, ele olha o saldo, tem aquilo, e fala assim, agora você vai colocar o cinquentão. Olha só. Né? Você vai colocar o dinheiro. Como passa, né, esse conhecimento. Aí ele assim, olha, meu pai colocou isso para mim, e agora eu vou passar a colocar. Percebe que acontece algo diferente, não só sobre o montante que ele está guardando? Claro. Ele criou o hábito. O hábito. A disciplina. Exemplo, né? O exemplo. Né? O pai ensinou, a mãe ensinou a poupar. Além de ele ter um dinheiro para o futuro, daqui a pouco vou usar para abrir meu escritório de medicina, médico, dentista, advogado, enfim, não importa, produtor rural, não importa, né? Além de ter um dinheirinho guardado, ou para comprar o carro, ou para comprar uma bicicleta, porque ele quiser, ou para fazer uma viagem, de lua de mel, daqui a pouco você casou, né? Mas o mais importante, o hábito. Tá aí. Ele criou o hábito. Então nós temos que criar o hábito. A palavra mágica nesse sentido, Isabela, é a disciplina. A disciplina. Aconteça o que acontecer, todos os meses eu vou colocar. Pode ser poupança, pode ser uma previdência privada, né? Pode ser um investimento em CDI. Né? A gente só não aconselha que faça em bolsa nesse momento, porque você pode perder todo o patrimônio que você poupou, aí há um desestímulo, né? Então mais para profissional, para jogar com bolsa, né? Então fazer um investimento conservador. Perfeito. Não é isso? E cria-se o hábito, né? A disciplina, e no final, ou no começo da vida, porque tudo começa a ficar melhor, daí depois a pessoa vai ficando adulta, né? Já tem um montante Já ali tem guardado. uma estrutura, uma base, né? Que interessante isso. E isso me remete também a muito aquela frase, né? Hoje em dia, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não pensam no futuro, né? Elas pensam tanto no presente e até o amanhã mais próximo, eu não digo nem o futuro. E tem muitos que dizem assim, amanhã a gente vê, amanhã, eu trabalho para isso, né? E assim, senhor Aguinaldo, como que a gente pode, aos poucos, desconstruindo essa mentalidade? Para ser exatamente como o senhor falou, esse pé no chão, essa consciência. Porque muitas vezes nós somos levados por emoções, por sentimentos que são momentâneos, né? Isso acaba prejudicando a gente a longo prazo, né? O que o senhor fala para mim? Olha, essa pergunta sua ela é muito importante. Foi minha, tá? Eu juro que foi minha agora. Muito importante. Me dá a oportunidade de esclarecer alguns pontos que são primordiais, ao meu ver. Por exemplo, a pessoa ela tem que olhar os exemplos que tem ao redor, e não são poucos, de pessoas que tinham tudo na vida e que hoje trabalham de funcionário, que não tem nada, não tem problema nenhum trabalhar de colaborador, é muito digno, né? Mas que vieram de famílias que eram proprietários de terras, de empresas, tá certo? E que hoje estão em dificuldade. Por quê? Porque o pai e a mãe, isso acontece muito, infelizmente, a gente precisa tomar muita consciência disso, eles tinham uma vida boa, eram trabalhadores, eram corretíssimos, só que não fizeram bem a sucessão. Colocaram os filhos na melhor escola particular, não deram o carro novo, a casa boa para morar, a faculdade particular, o dinheiro para o fim de semana, a mesada. E o que aconteceu com essa moçada? Não entenderam o valor, né? Não pegaram gosto. Sempre diz assim, ô pai, me dá uma grana aí que eu tô saindo, né? Faz o Pix, né?
nunca trabalharam. Então aí, olha, aí está errado. Aí o pai e a mãe se matou de trabalhar, construíram o patrimônio, e quando os filhos assumiram, torraram tudo. Estou sendo bem objetivo. Torraram tudo por quê? Não tiveram, não é que não tiveram formação acadêmica, não tiveram experiência de vida, não tiveram dificuldade. O não, né? Tem um exemplo muito claro nessa novela das 9 agora ali, né? A gente não precisa O citar. senhor é noveleiro? Não sou, mas é que eu esses queria dias... muito saber isso. Não, eu realmente não sou, mas assim, é que esses dias eu estive em casa, poucas vezes estou em casa à noite, mas aí, numa passagem dessa, Pegou um trechinho. peguei um trechinho e eu vi lá, né, o rapaz que é proprietário de terras e que estava detonando tudo, patrimônio, né, não sabe nada. O pai deu tudo, mandou estudar na capital, né, e só que não ensinou a guardar, não ensinou disciplina, não ensinou a poupar, a trabalhar, não sofreu, né? Não teve dificuldade, não dá valor ao dinheiro. Então, assim, ó, o conselho que eu dou é o seguinte: os pais, né, coloquem seus filhos, entre aspas, em dificuldade. Uma dificuldade consciente, intencional, né? Ensina a pescar. Não dá o peixe, não. Por mais que você tenha, deixe teu filho galgar as tuas próprias posições, a sofrer um pouquinho, né? Aí você vê que ele está em dificuldade, ele está estudando, ele está fazendo a coisa certa, você ajuda um pouquinho, mas não estabelece nada, não. Não dá aquele conforto, dizer que tudo pode, meu filho, que daí você vai estar criando uma pessoa que não dá valor à vida. E aí acontece aquilo que você me perguntou no final. As pessoas, famílias desestruturadas, aí com toda a facilidade do dinheiro, acabam se envolvendo muitas vezes com coisas ruins, com drogas, não querem trabalhar, acordam, dormem tarde, acordam tarde, né? Aí daqui a pouco você vê o pai e a mãe acordando 6 da manhã para ir para a empresa e o filho lá, o reizinho, às 10 da manhã, acorda lá de bermudona para tomar café, ainda fica brava com a funcionária que lá quer tudo na mão. Pelo amor de Deus, né? Não pode ser assim. Você tem que se impor. Os filhos precisam limites, né? E dizer assim, não, aqui tem quem manda. Aqui nada de violência, eu sou contra, mas assim, educar pelo exemplo. Não, você precisa trabalhar, vai levantar cedo, vai chegar da faculdade, vai levantar cedo, vai trabalhar, né? Final de semana você pode se divertir, cuidado, não vai beber muito, não vai, né? Cuidado aí com as estradas, com essa coisa toda, não joga a tua vida fora. Então você tem que ir carreando a juventude para você ter bons adultos. Afinal, tudo que é passado reflete, né? Talvez minhas escolhas hoje vão refletir lá na frente, nas futuras gerações, né? Como o senhor mesmo mencionou, essa cultura, essa educação, né? E falando em família, né? O senhor é um cara muito família. Temos muito interesse em saber como o senhor se organiza, que hábitos que o senhor adotou ali em relação à família, não só sobre finanças, mas essa configuração mesmo, que funcionaram, que podemos passar para essas outras pessoas que nos assistem, até para nós, né, também. Como que o senhor se organiza ali? Olha, eu sou de uma família muito simples, de produtores rurais, né? Meus pais, os avós, comentavam com o seu Paulo, né? Espanhóis, por parte de pai, por parte de mãe, italianos, vieram com muita dificuldade para o Brasil, né? E depois vieram para o norte do Paraná, de São Paulo para o norte do Paraná, para plantar café. Então foi uma pessoa que eu fui criada, assim, no sítio, trabalhando desde muito pequeno. 6, 7 anos de idade ia para a roça já, né? E depois, quando fui para a escola, estudava de manhã e à tarde trabalhava. E meu pai e minha mãe sempre me deram o hábito, e eu agradeço muito, de trabalhar. Sempre tive prazer, gostei muito do trabalho. E sempre gostei lá no sítio e fazia de tudo, desde, por incrível que pareça, né? Eu capinei muito, puxei enxada mesmo quando era criança, não tenho vergonha, não tenho orgulho de falar.
E meu pai sempre falava assim, olha, meu filho, precisa estudar, precisa estudar. Não, pai, eu quero seguir a carreira, quero ficar no sítio, na plantação, no trator, na colheitadeira, aquela coisa toda, né? Mas meu pai sempre, com a simplicidade dele, mesmo tendo só o 2º ano primário, ele sempre falava, você precisa estudar, vocês precisam ser alguém na vida, não dependa só de lavoura, não. O seu pai não estudou, mas vocês precisam estudar, aquela coisa toda. E eu sempre tive aquilo comigo, falei, uma hora, tá certo. E aí depois, quando eu fui ficando mais jovenzinho, eu conheci um pouco o que era o cooperativismo, né? Olha, já teve esse contato muito antes, né? Comecei a participar das reuniões e sempre tive comigo que a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida não volta atrás, né? Essa frase sempre foi de cabeceira mesmo, né? Então, nas primeiras vezes que eu fui convidado a participar de cooperativa e iniciei na cooperativa de produção, depois para crédito, eu sempre... As pessoas me ofereciam cursos e treinamentos, eu ia fazer, eu ia estudar, e depois eu fui pegando gosto por aquilo, que chegou no momento eu falei, meu pai tem razão, se eu quiser seguir carreira, eu vou ter que me preparar melhor. Então, tá aí uma coisa importante também, né? A preparação técnica, né? Aí eu tinha parado os estudos, né? Na época era o 2º grau, o curso de contabilidade que se tinha, né? Eu tinha parado porque eu queria ser agricultor mesmo, né? Mas depois a vida foi me ensinando que eu precisava estudar um pouco mais, me preparar se eu quisesse, né? Aí eu voltei, veja que coisa interessante, mesmo depois de casado, me casei muito jovem, já tive os filhos, né? E a esposa fazia a minha marmitinha, eu ia pra roça, sabe? Mas aí eu vi que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Aí eu voltei a estudar, eu fiz vestibular, fui para a faculdade, né? Fiz administração de empresas, fiz economia. Depois fiz uma pós-graduação em cooperativismo pela PUC, né? E aí eu não parei mais, porque daí foram surgindo as oportunidades, eu participava primeiro do Conselho Fiscal, depois do Conselho de Administração, e eu não tinha assim, nem sonho, nem pretensão, mas é que as coisas foram acontecendo de uma forma importante na minha vida, e eu fui aproveitando as oportunidades, eu fui estudando, eu fui me preparando, né? Até aqui então, estou te contando de uma forma bem rápida, mas... Não, pode, tô aqui só, pode... Eu fui ocupando os espaços e as oportunidades foram acontecendo, e do Conselho de Administração da Cooperativa de Produção da Cocari, né, que eu participei, aí surgiu a oportunidade no Sicredi, né, algo que eu gosto muito, que é finanças. Só que aí o Banco Central do Brasil disse assim, olha, você vai ter que definir. Ou você fica na produção ou você fica no crédito. Nas duas coisas não dá para ficar. E aí eu escolhi na hora, sem pestanejar, que eu queria seguir carreira no crédito. Eu queria seguir carreira no crédito, né? Então aí eu me desliguei do conselho da Cocari, fiquei no Sicredi, né, fiz mais algumas especializações, e aí eu fui na época o estatuto tinha o diretor-secretário, era diretor-secretário, vice-presidente e presidente. Hoje a figura do diretor-secretário não tem mais, né? Mas o estatuto tinha. Mas no começo eu fui para o Conselho Fiscal. E as pessoas diziam assim, olha, você vem para o Conselho Fiscal, mas é suplente. A cada 3 meses você vem para uma reunião e você vai ter uma cédula de R$100. Falei, tá bom, não estou aqui por dinheiro. Nem tudo na vida é dinheiro, gente. Né, Isa? Nem tudo na vida é dinheiro. Então, eu queria aprender. E aí eu ia para aquelas reuniões, eu ficava só escutando as pessoas falar. Aí depois venceu o mandato. Aí tinha a renovação do conselho. A pessoa assim falou assim, olha, você se dedica bastante, você tem que vir para o Conselho Fiscal efetivo. Né? Daí eu falei, tá bom. Me coloca ali na chapa, eu vou, né? Me candidatei, tudo bem, fui para a eleição, para a Assembleia. Né? Aí chegou lá, na primeira reunião, parece que é algo assim inusitado. A pessoa que era coordenadora do conselho teve um problema no chamado CADIM, ele
ele acho que desmatou ilegalmente lá e ele foi proibido de participar, porque é muito fiscalizado, Sim. cooperativa. Aí, quem que assume a coordenação do conselho? Assume, não assume, não assume, não assume. Coincidência? Não. Preparação. Eu tenho interesse, tem interesse. Claro. Aí fui coordenador do conselho, por 2 mandatos. Aí depois eu fui diretor secretário, por 1 mandato. Depois fui vice-presidente. Em 2007, eu assumi a presidência da cooperativa, sendo eu acho que fui por algum tempo o presidente de cooperativa mais jovem do Brasil, na época. Até hoje, Silvio. Poxa. Oh, obrigado. Hoje tem gente mais nova aqui, mas assim, na época, né, eu fui o presidente, um dos presidentes mais jovens do Brasil de cooperativa, né. Fui presidente do sindicato patronal também, né, que sou até hoje, dos produtores rurais. Pela minha vida passou também muitos cargos não remunerados, APM de escola, grupo familiar cristão. Eu era coordenador de grupos, essa coisa toda, ia rezar terço na casa de gente, doente. Eu sempre gostei de gente, sabe? Sempre me identifiquei muito. E uma outra coisa, né? Você me corta, me pergunta se Não, precisar, vou cortar. tá? Tô adorando isso aqui. E uma outra coisa que eu sempre gostei muito, e eu sempre falo lá na cooperativa, que as pessoas precisam se preparar muito. A primeira coisa que eu penso que move tudo nesse mundo é um bom relacionamento. Você precisa ter um bom relacionamento. Então, eu sempre elenquei lá e falo até hoje com os nossos colaboradores, que hoje são, lá na cooperativa, são mais de 600 pessoas. Eu digo assim, você precisa, a primeira coisa, conquista o coração das pessoas. Primeiro você conquista o coração das pessoas. Você tem um bom relacionamento em casa, você tem um bom relacionamento com os colegas de trabalho, você tem um bom relacionamento, no nosso caso, com os associados, né? Primeira coisa é isso. São pilares que eu vou colocar aqui. Primeiro pilar, bom relacionamento. Sem bom relacionamento você não faz nada. Segunda coisa, formação técnica. E aí eu vou entrar num pouquinho do que eu vou te dizer aqui. Você precisa estar preparado tecnicamente, porque não adianta só dizer assim, olha, Isabela, eu sou bom de papo, eu sou uma pessoa bom de relacionamento, mas eu sou um colaborador, você precisa de um produto, eu não conheço nada de produto. Então veja, bom relacionamento, conhecimento técnico. E o terceiro pilar é você ter atitude. Porque não adianta nada eu ser bem relacionado, eu ter um bom conhecimento técnico e eu não ter uma atitude. Ficar numa abordagem ali mais confortável. Isso, uma abordagem mais confortável não acontece. É por isso que eu sempre penso, e eu acho que assim, Deus escreve certo por linhas tortas, é por isso que nós temos as Olimpíadas e tem a medalha de ouro, a medalha de prata, a medalha de bronze. E eu elegi comigo nas minhas falas que nós precisamos ter bom relacionamento, conhecimento técnico e atitude. Vou colocar na minha cabeceira isso. Porque se você é bem relacionado, se você conhece tudo de produto, de conhecimento técnico, e se você vai para cima no bom sentido, você aborda, você conversa, você tem sucesso. Não adianta nada ser bem relacionado, não, eu sou bonzinho, sou legal, mas eu não faço negócio. Não entregar, né? Eu não entrego. Mas eu sou bem relacionado, eu tenho uma boa atitude, mas eu não tenho conhecimento técnico. No nosso caso, daqui a pouco, chega lá um associado, qual é a taxa do consórcio? Eu vou verificar para o senhor, depois eu falo. Já foi? Perdeu a oportunidade. É na hora. Né? Então, um outro momento que eu queria abordar, naquela linha das oportunidades, que eu tenho o prazer e tenho a satisfação, eu agradeço muito a Deus, pelas oportunidades que tive. De conhecer, esses dias eu tive fazendo umas contas aí, mais de 50 países. Uau! Entre Ásia, Europa, Estados Unidos, né? E ter estudado em várias escolas de negócio, porque a nossa central, na pessoa do nosso presidente da central, o Sr. Manfred, ele faz
todos os anos nós temos uma viagem técnica. Né? Nós tivemos até em Harvard já. Né? Então, todas as vezes que vem a oportunidade, China, Índia, nós já tivemos, de conhecer os mercados, né, as cooperativas, né, eu participo de todas as viagens. Tenho orgulho de ter esses certificados lá de formação, né? Isso vai ensinando a gente, né? Então, assim, as oportunidades de estudar sempre, de participar. E eu agradeço muito a Deus por ter tido essas oportunidades, essas viagens, de conhecer esses países. E a gente percebe que não muda muito, a não ser muito trabalho, muita dedicação. Os pilares, né? Os pilares, fazer as coisas certas, olho no olho, ser honesto, né? Essa é uma obrigação que nós temos, de ser honesto. De dizer para a pessoa, olha, eu vou lá no podcast, pode combinar nesse horário. Eu só não vou vir se eu ficar doente ou tiver algum problema. Aí eu vou avisar. Ou seja, combinar com o que cumprir o que é combinado, né? Meu pai também sempre fala isso. Ele tem 88 anos já. Ô, meu filho, você não é obrigado a combinar nada nessa vida. Você não é obrigado a combinar nada. Mas se você combinar, você cumpre, você honra. Não precisa assinar, não. Hoje em dia está um pouco em desuso isso. A pessoa, né, o tal do fio de bigode, modo de falar, né? Mas enfim, o que é combinado não é caro, gente. Se você combinou, você cumpre. Se você deu a palavra, você honra. Eu sou da época que deu a palavra, cumpre, nem a palavra tinha um valor, nem né? que você tome prejuízo. Ó, eu vou comprar o teu carro. Quanto custa? Custa 7. Tá bom, vou te dar 6. Topou? Topou. Tal dia eu te pago, tá bom. Aí passou uns dias, ó, tem um corretor lá, tem um carro igualzinho o teu por 5. Não, eu já comprei. Eu já dei a palavra para ela. Eu devia ter visto antes, que o carro estava caro. Eu não fui obrigado a comprar, mas agora eu vou pagar. As pessoas hoje têm assim, ó. Combinou, apareceu outro, não quero mais. Não, mas você me deu a palavra. Não, mas eu não quero mais. Então eu acho isso muito desagradável. Sou daquele tempo ainda aqui, as pessoas... Então você senta e renegocia. Olha, Isabela, eu comprei o teu carro, eu vou te pagar os 6, mas o preço de mercado é 5. Você consegue me ajudar? Não, senhor Aguinaldo, é 6 porque a gente combinou. Tá bom, tá aqui, mas ó, tá um pouco caro da próxima vez, eu não vou querer mais. Tá tudo bem. Perfeito. Né? Então, veja, são os valores que a gente passa muito. E eu acabei divagando um pouquinho, mas voltando ali para casa, eu sou uma pessoa família, eu viajo muito, então eu adoro quando eu chego em casa na sexta-feira à tarde, às vezes você vem de um voo longo, de uma viagem, de uma reunião que foi um treinamento a semana toda, um seminário, um fórum, né? Eu gosto de chegar em casa, colocar minha bermuda lá, se for verão, tranquilo. É a melhor coisa que tem. Eu gosto de sentar no sofá, eu gosto de assistir futebol. É um defeito que eu tenho. Que time o senhor torce? Desculpa, mas a gente não tem só qualidade, tem defeito. Eu sou corintiano. Ah, não acredito! Finalmente, gente. Esse é uma característica de pessoas inteligentes. Olha, o senhor Paulo esteve aqui também. Outra pessoa muito inteligente e corintiano. Não, mas o corintiano está sofrendo muito, né? Sim. Porque o Palmeiras está ganhando tudo. E eu brinco lá com o Thiago, que é o assessor. O Giovanni, que está aqui, é corintiano também. Mas o Thiagão é palmeirense. Né? Tá ganhando tudo. Ó, Thiago, não tá tendo mais nem graça, né? Palmeiras ganha tudo. E essa relação tá abalada, senhor Aguinaldo? Olha, eu já falei para ele que o dia que o Corinthians perde do Palmeiras e tal, que ele com jeito comigo, né? Brincadeira. Mas, enfim, eu sou corintiano, mas eu gosto de assistir os jogos de futebol. Às vezes estou assistindo até a Série B lá. Avaí, não sei o que lá. Eu também gosto. E aí eu combinei com a esposa, a dona Tânia, que é a que manda em casa, né? Disse assim... Claro. Você fica com a TV maior da sala principal, eu vou lá na frente, é uma TV menor, mas ali tem um sofazinho, ali eu tenho a minha TV, e às vezes ela fica lá na novela e eu fico lá no jogo de futebol. Ontem eu assisti o jogo de São Paulo, né? Tá certo? Então eu gosto de futebol, eu gosto de às vezes reunir os amigos, de fazer um churrasco, eu bebo muito pouco, eu sou de muito pouco bebida, mas eu gosto de um churrasquinho, eu gosto de fazer lá uma carninha. Perfeito. Né? Então são os meus hábitos. Gosto de às vezes curtir o rio.
Eu vou lá pro Paranazão, lá em... Ah, entendi. Achei que era Rio de Janeiro. Não, eu sou mais O simplesinho. senhor gosta de pescar? Não gosto de Não pescar. gosta de pescar. Eu curto mais um jet, uma embarcação. Ah, sim, claro, um também. churrasquinho, né? Uma coisinha ali Descansar mais... um pouco mais ali e ficar mais tranquilo. Gosto de fazer uma caminhada. Vou sempre para academia assim que eu posso, porque precisa cuidar um pouco, né? Senão a coluna vai dando problema, né? Vai passando os dias, né? Não é isso? Então não é para ficar fortão não, só para manter a saúde, né? tá certo? E sou assim, sou bem família. Já gostei mais de viajar. Eu confesso a você o que todo mundo gosta, eu já prefiro um pouco mais ficar em casa, porque de tanto que eu já viajei, né? Mas enfim, gosto do calor, não gosto muito do frio. Uhum. Né? Gosto do verão, gosto do nosso Nordeste. Uhum. Sou mais do calor. Se me falarem assim, quer viajar para a Patagônia ou para o Nordeste? Eu prefiro o Nordeste. Eu não gosto muito do frio, não, sabe? Mas é uma coisa minha, né? Algo particular. Então, uma vida assim, muito simples. Gosto de, às vezes, convidar a esposa e os filhos. Tenho uma netinha, de sair para jantar. Adoro ser avô. Eu não esperava que ia ter tanto amor assim em criança. Adoro criança também. Às vezes nos programas União Faz a Vida, eu chego, já quero pegar a molecada no colo, eu já quero conversar com eles. Eu gosto mesmo de criança, gosto de criança. Então, a minha vida se resume desta forma. Algo assim, os meus hábitos são simples, não são hábitos de luxúria. Eu não tenho essa pretensão de estar lá, morar num lugar na cobertura e ostentar. Eu não ligo para isso. É que o senhor encontrou o valor, o real valor que tem as coisas, né? E é muito legal, porque eu ouvindo o senhor falar, eu vi o senhor Paulo, o mesmo brilho nos olhos que o senhor tem para falar do que faz, igualzinho o senhor Paulo. E ainda nesse sentido de cooperativa, né? Nós fomos agraciados sendo a primeira cooperativa escolar da Fundação de Sicredi no Paraná, né? É uma oportunidade assim valiosa que eu vejo para as nossas crianças, né? Os nossos jovens. E nós acreditamos que, graças a isso, nós estamos plantando muitas sementinhas, como nós comentamos muito hoje, né? A questão de possibilitar esse espaço de possibilidades, né? E hoje o senhor, nesse sentido ainda da cooperativa, qual seria, assim, o principal objetivo de ter essa cooperativa? Como você consegue imaginar essas crianças hoje, mas como adultas no futuro, nesse sentido? Olha, acredito eu que a gente entra num momento agora do bate-papo muito legal, direcionado à cooperativa escolar. A cooperativa escolar aqui do Bom Menino nos dá um orgulho muito grande, porque somos a primeira cooperativa escolar, né, da nossa central, Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 3 estados. Nós tivemos aqui a presença da central através do presidente Manfred, né? Ele esteve aqui conhecendo pessoalmente com o seu Paulo, conosco. Então, para nós é um orgulho muito grande. O que eu enxergo nisso? No início, que eu já disse aqui da minha fala, que é muito mais gostoso servir do que ser servido. Então, quando eu venho aqui e eu vejo, aquele dia que eles foram lá também na sede da cooperativa e depois aqui na formação, né, da nossa presidente, da vice, e aí vejo as crianças, no bom sentido, não são crianças, são jovens, mas é no modo carinhoso de falar, fazendo as ações, se organizando, fazendo reuniões, a educação financeira, essa coisa toda. Então, assim, olha que semente a gente está plantando. O cooperativismo plantando a semente da organização, né, das regras também, mas de estar mais próximo do mundo mais humano, da ajuda mútua para crescer, para ser feliz. Então, assim, me dá um orgulho muito grande, uma satisfação, e pode ter certeza você pode ter certeza, Isabela, que faz um bem muito maior para nós do que até para vocês aqui da cooperativa escolar. A gente vê que nós estamos contribuindo para o crescimento dessas pessoas, desses adultos. Olhar os pais que vieram aqui e dizer assim, olha, o meu filho não sabe o que é a cooperativa, mas já chegou em casa me contando, né,
da educação financeira, que a gente precisa ter estatuto, que precisa ter regras, sim, que tem que ter horário, ajuda mútua. Então a cooperativa escolar ela vem para melhorar a vida das pessoas. Nós não incentivamos a formação da cooperativa aqui para dizer assim, vocês vão formar já para ganhar dinheiro. Não é isso, é para trazer os valores do cooperativismo, né, para a sociedade, da ajuda mútua, as pessoas ficarem mais próximas. Então assim, aqui para nós é um laboratório, que é a primeira cooperativa, mas nós já temos as outras que estão vindo aí na nossa área de ação, né? Inclusive, eu quero dizer a vocês que a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná, na pessoa do seu Rick, que é o presidente, lá em Curitiba, acredito que você já está por dentro disso, né? Nós seremos, então, uma cooperativa que vai representar o Estado. Aliás, vocês vão representar o Estado, né? Com um case de sucesso da Sicredi Empresarial para todas as demais cooperativas. Cocari, Cocamar, Coamo, Sicredi, todas as demais cooperativas vão ser, nós aqui, a Casa do Bom Menino, com a cooperativa escolar, vai ser o espelho. Vai contar como é que foi a formação dessa cooperativa, como é que estão os jovens, estão se preparando. Então, para nós, é uma satisfação muito grande. Podemos falar que temos aqui a primeira cooperativa escolar do estado do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, do Sicredi. Coisa linda. E a gente vê eu também falo criança, porque para nós aqui eles sempre serão crianças. A gente vê a forma, o tato, como depois da cooperativa isso mudou. A forma de se comunicar, a forma de servir, isso é maravilhoso, né? E se hoje vocês acreditam, se hoje isso é possível, foi porque vocês acreditaram, né? Acreditaram em nós, depositaram isso, né? Então, o mérito é todo de vocês, né? O mínimo que nós podemos fazer é devolver isso da melhor forma possível e alcançar aí o mundo, né? Agora eu queria partir para um outro lado, que é uma curiosidade que eu tenho, que eu peguei um dado aqui, sobre ainda no universo das finanças, que o endividamento ainda atinge cerca de 76,7% das famílias brasileiras. Gente, isso é desesperador, né? E assim, o senhor analisando essa estatística, o que o senhor acha que seria a razão disso? E para essas pessoas, como sair disso? Olha, para resumir para você, a gente pode ficar mais uma hora falando disso, que é um assunto muito complexo. Mas ele tem algumas vertentes. Não é só um culpado. Nós temos aqui problemas sociais no Brasil. Perfeito. Nós temos problemas econômicos. Nós temos um mercado financeiro com uma inflação alta, uma das maiores do mundo, com juros altos. Nós temos o poder aquisitivo das famílias que são pequenos. Uma grande parte das famílias sobrevivem até com 2, 3 salários mínimos. Então nós temos uma conjuntura. Nós temos uma conjuntura de um país ainda subdesenvolvido, né, que também sofreu muitas coisas ruins, que ainda tem muita corrupção. Então, veja, nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de educação. Então, isso tudo começa ali. Tudo vem ali. Então, veja, nós temos alguns exemplos que não são bons. Nós temos uma remuneração baixa das famílias, nós temos a não conscientização da educação financeira para guardar, para o dinheiro trabalhar para as pessoas e não as pessoas para o dinheiro. As pessoas ganhando pouco, elas não conseguem também andar, elas compram no carnê, compram no boleto, no cartão de crédito, os juros são altos, elas passam a se endividar, endividadas vai com o nome para o Serasa, para o SPC, aí trava tudo. Muitas vezes são desligadas do seu trabalho, aí não conseguem pagar, vão para o Serasa, vão ser executadas, aí veio o calote. Muitos também dão calote porque tem maus exemplos. Tem toda essa referência que nós comentamos. Existem os dois lados, existe gente que não paga porque não pode e existe gente que não paga porque não quer. Que não tem boa índole, que não tem bons exemplos, né, porque acha que é isso mesmo, que vamos dar o golpe, que é mais fácil. Então, existe tudo no país, sabe? É muito complexo. Então, esse endividamento vem de má formação, de educação de base,
de pai e mãe, de família, má formação técnica, poucas oportunidades, um país com muita desigualdade, poucos ricos e muitos que têm pouco, né? Então a gente precisa construir isso e trabalhando dia por dia. Perfeito. Trazendo educação financeira, educação de base, melhorando o conhecimento das pessoas para terem melhor empregos, melhor remuneração, com isso menor endividamento. Também aquela questão de não gastar mais do que ganha, né? Então, veja, é uma conjuntura. Se você me perguntar, vamos resolver isso rapidamente? Não vamos resolver isso rapidamente, né? E até porque tem outra questão. Você pega a Europa e Estados Unidos, pega lá o Japão, por exemplo, que nós temos aí, o Brasil passa a ser agora um país de idosos, vai indo. Mas lá é muito mais. Europa, Estados Unidos, principalmente Europa e Japão, lá na Ásia, hoje você vai lá nas ruas, você vê os idosos, né, nos restaurantes, nos cafés, todos sentadinhos no sol lá, no friozinho, tomando chá, se alimentando direitinho. Por quê? Tem poupança, guardaram a vida inteira. São gente que tem, né? E aí você pega, são países pequenos, como na Europa, né? São países que estão bem servidos de rodovias, de hidrovias, de aeroportos, estruturas, são países pequenos, bem organizados, menos corrupção, mais dinheiro, um poderio econômico forte, por exemplo, na zona do euro, no dólar, tudo diferente. Aqui é tudo longe, tudo caro. Estou indo embora. Cadê? Tudo difícil, né? Então, como faz? Aqui vai demorar um pouco mais. Aqui é tudo maior, né? Pouco dinheiro. Um problema cambial. Então, você tem R$1, $1 para R$5, para 6, 7 euros. Aí você sai daqui com R$1.000, você chega lá nos Estados Unidos, você tem $200 dólares. Aí você vai comer uma pizza, $50. Como é que faz? Então, ganhar em real para viajar para o exterior é difícil. Eu só estou dando exemplo, mas assim, aqui vai demorar um pouco. Agora, a gente não pode desanimar. Nós temos um país gigantesco, nós temos a melhor agricultura, o maior produtor de grãos do mundo, um país que tem água, que tem solo fértil, que tem clima, que não tem furacão, que não tem tufão, um clima tropical. Um país maravilhoso. Esse país vai ser, ainda no futuro, um dos melhores países para se viver. Onde tem alimento barato, tá certo? Precisa organizar, precisa gente honesta, competente. Não precisa também ser só honesta. Sim. Não adianta, é aquilo que eu falei no início. Eu sou honesto, eu sou bonzinho. Você tem capacidade técnica? Eu não sei fazer. Não adianta, meu querido. Não serve. Não serve. Perfeito. Você tem que ser honesto, sim, porque é a base de tudo. É um pré-requisito. Você tem que ter capacidade técnica, né? Você tem que ter desenvoltura. E aí vai. Muito bom esse ponto, né? Talvez tomar posse, né, da nossa responsabilidade, nós entendemos ali todo o contexto que envolve essa estatística, né? Mas é tomar mesmo posse dessa nossa responsabilidade, né? Dessa autonomia que nós temos, seguindo esses princípios da educação financeira, da mentalidade, né? Porque eu acho que partindo disso, nós conseguimos pelo menos ter uma perspectiva, né? E hoje, em uma realidade onde tudo é muito acessível, né? Como é que a gente pode evitar as famosas armadilhas financeiras? A tecnologia também hoje em dia, às vezes é um prato cheio, né? E isso está prejudicando muitas famílias, muitas pessoas, né? E como que a gente pode, senhor Aguinaldo, se livrar disso, cultivar essa educação neste sentido? Olha, eu vejo que a tecnologia vem para somar, para ajudar. Hoje é tudo rápido, é muito fácil. Hoje você contrata o financiamento no aplicativo. Você dá um clique, você financia o teu carro, você faz um consignado, você faz um empréstimo. Então, assim, o acesso ao crédito para quem tem o nome limpo e tem o chamado score, bom, é muito fácil, né? Só que é uma armadilha. Então, hoje, veja, vou te dar um exemplo muito interessante. Esses dias atrás, tem uma pessoa que trabalha comigo lá em casa e ele disse assim: senhor Aguinaldo, eu vou comprar uma geladeira.
Falei, tá bom, parabéns para você. O que o senhor acha? Se você precisa, compra a Eu geladeira. seria muito essa pessoa, tipo, senhor Aguinaldo, eu queria comprar um celular, o que o senhor fala? Aí disse assim, falei para ela, quanto custa a geladeira? Não, custa tanto, mas eu vou fazer em 24 vezes e tranquilo, que eu ganho, Vai dar parcela. vai dar parcela, fica a parcela, ficou tranquila. Aí eu falei para ela que eu vou falar para você aqui, para vocês todos, né? Porque nós estamos aqui. Essa assim, você não tem que olhar o valor da parcela. Ela falou, não, por quê? Eu falei, não, você tem que ir lá para o vendedor e dizer assim para ele assim, quanto custa a geladeira à vista? Custa quanto? Quanto custa a prazo? Custa tanto. Ah, mas isso cabe no meu orçamento. Tá bom, mas não é essa a pergunta. A pergunta é, qual é a taxa de juros? Olha como a gente fica mais inteligente, né? Qual é a taxa de juros? Mas o que importa? Isso cabe no meu orçamento. Não é o que você pode pagar, é o que estão te cobrando. A geladeira custa R$1.000, mas ela financiada vai para 2.000. Quanto é a taxa de juros? Ah, a taxa de juros é 5% ao mês. Pois é. Se você renegociar, negociar, você consegue a 1%. É verdade. A 1,30, a 1,50. Olha só, a gente é preguiçoso. Né? Então assim, ó, todo mundo deveria fazer um cursinho de HP, Educação Financeira. Chega lá e fala assim, pro vendedor, quanto é a vista? Quanto é a prazo? A prazo é tanto. Qual é a taxa de juros? Eles nem sabem, eles vão lá e perguntam, mas se eu quero saber a taxa de juros, eu não sei, só sei o coeficiente. Não, eu quero a taxa de juros. A taxa Selic está em 10,75% ao ano. Meu Deus. Ao ano. Ah, tá, ao ano. A taxa Selic, Acabei de fazer a conta. que é a taxa do governo. É o custo do dinheiro. Dá menos de 1. Dá menos de 1. E aí você vai lá na geladeira que está 4% ao mês. Fala, meu querido, não dá. Eu pago 1,5 ao mês. Vamos fazer a conta? Eu falo, não, mas aí não dá. Por quê? Porque a loja não está ganhando só no lucro de comprar e vender a geladeira. Está ganhando no financeiro. Ela, desculpa o trocadilho, ela toma o porre. A pessoa que ganha o salário mínimo paga 3 geladeiras. Por falta de conhecimento. Conhecimento, educação financeira. Aí ela falou, seu Aguinaldo não sabia. Não, você vai lá e fala para o cidadão que não. E se possível for, você fala assim, eu não quero em 24 vezes. Quanto é a vista? Faz uma pegadinha para cima dele. Entendi. Quanto é a vista? Não, a vista, se for no dinheiro, não é 1.000. É 800. Tá bom. Eu dou 10 de 80. Vira por cima dele, é o contrário. Eu quero preço à vista e eu quero prazo. Mas eu vou ficar um nojo agora. Eu vou chegar nas lojas, não. O senhor Aguinaldo me ensinou Eu quero tudo. prazo. Não, mas esse aqui você falou que você queria o preço à vista. Sim. O terror dos vendedores. Então você nunca vai comprar uma coisa e fala assim, eu vou pagar em 24 vezes quanto custa, não. Chega e fala assim, quanto custa à vista se eu te pagar agora? Não, agora é 800. E tem mais. Fala, eu dou 700 em 10 vezes. Não, você tá doido, você quer me quebrar. Não. Começa por baixo, a negociação é por baixo. Ele não te jogou lá em cima? Você joga por baixo, para você chegar. Uau. Então as pessoas não sabem disso. As pessoas falam assim, não, mas foi legal, olha só, eu comprei em 24 vezes a geladeira. Senta aí, minha querida, deixa eu fazer a conta no HP. A geladeira custa 800, você está pagando 2.500 nela, você sabia? Não. Pois é, você está comprando 3 geladeiras. Então será que não é melhor você pegar esse dinheiro, guardar por mês, ficar com a sua geladeira velha, daqui um ano que você tiver o dinheiro, você vai lá e compra à vista? Compra, paga, ele entrega. Por quê? Porque a prazo não tem só o juro. Claro. Tem a tarifa da loja. E outra, né? Compromete seu orçamento. E eu acho que isso vem muito desse pensamento, dessa escassez, né? Eu preciso... Não, mas... Não, o valor da parcela... Não, gente. Outra coisa, pesquisa na internet. Compra em site seguro. E às vezes, senhor Aguinaldo, está o mesmo preço. Né? Quer dizer, perdão, na internet às vezes está mais barato que na loja. Porque não tem custo. Não tem funcionário, não tem, né? Não tem estrutura. Pesquisar. E toda vez que você for comprar algo, tem a contraproposta. A contraproposta. Você tem que negociar tudo. Até a consulta médica dá para negociar. Tem que pagar tudo que todo mundo pede. Você tem que honrar o que você combinou, aquilo que nós falamos. Mas, por que tem que pagar tudo? Eu vejo as pessoas comprar as coisas, ninguém pede desconto. Ninguém pede desconto. Quanto que é? Essa caneca é 5. Aí tá bom, você entrega para mim lá. Não, dou 3. Não é vergonha isso. É inteligência. O que não pode é não pagar.
Negociar pode. Ou não pode? Pode, Deve. deve. E nós conversando, eu me lembrei automaticamente daquelas pessoas. O senhor deve ouvir falar disso também. Eu acho que tem até uma estatística. Eu não sei, eu acho que eu trouxe, mas... trouxe. 70% dos ganhadores da loteria acabam falidos em apenas alguns anos após receberem o prêmio. Aí entra a questão da educação financeira, senhor Aguinaldo? Muito. Eu vou te contar um outro exemplo. O senhor já ganhou na Mega Sena? Não ganhei. Então tá. Mas eu teve um vizinho que ganhou. Imagina. Ah! Eu tenho um vizinho de um sitinho. Eu tinha esse sítio, não tenho mais ele. Mas eu tinha um sítio e tinha um vizinho. E ele tinha um sitinho pequeno. Ele era padeiro. Eu tinha uma padaria. Trabalhava para sobreviver. Ganhou na Mega Sena. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi certo. Depois ele se perdeu. Ele comprou uma fazenda do lado. Perfeito. Mas sabe o que ele fez na fazenda? Começou a construir piscina, fazer churrasco no final de semana. Todo mundo ia lá, vamos na casa do fulano da Sena. O sobrenome dele ficou Fulano da Sena. Não vou falar o nome para não quebrar a ética ali, né? E ele era festa, cerveja, churrasco. Vinha gente de longe, ele pagava viagem de avião e passava final de semana. Com 2 anos ele teve que vender a fazenda. Deus. Quebrou. Sabe por quê? 2 anos, Sabe por gente. quê? Poderia estar o resto da vida. Porque não teve educação financeira. Poderia viver ele- com juros. Se ele compra, quer comprar a fazenda? Compra, não tem problema. Compra a fazenda, a renda para o pessoal plantar, recebe a renda, uma parte aplica e guarda. Né? Ah, pode ter uma piscininha lá? Pode. Mas não precisa fazer festa no final de semana e parar de trabalhar e começar a beber e entortar o canecão. Né? Tava tranquilo até hoje. Com 2 anos, ele perdeu tudo. E um dia eu falei, cadê o fulano? Não, vendeu a fazenda para pagar a conta e voltou tá na padaria vendendo pão. Voltou a ser o que era antes. Ele perdeu tudo. Primeira coisa que ele fez, comprou uma caminhonetona importada, nem lembro o que era na época, uma F1000, não sei o que era. Na época era muito dinheiro. Começou a andar de carro, ir pra praia, ir pro exterior, pagando conta para todo mundo. Gente, com 2 anos quebrou. Meu Deus. Quebrou. Não sabe gastar. Poderia estar tão bem, né? Isso aconteceu, você tem estatística, né? Uma grande parte. 70%. O pessoal nunca teve nada e quando tem, não soube. Porque não teve uma formação, uma educação financeira de base. Não Ou seja, gente, educação financeira para tudo, né? não precisava fazer nada, era só não fazer bobagem. Exato. Tivesse aplicado o dinheiro, ficado quietinho, tudo viveria bem. às vezes com até o rendimento. Pega uma parte do né? juro para passear e tal, e o resto ia reinvestindo, comprava uns imóveis, um apartamento aluga, uma sala comercial, um sítio. Estava tranquilo. Poderia não ganhar muito, mas estava com o patrimônio protegido. Seguro. Agora, depois dessa conversa, eu me sinto preparada para ganhar na Mega Sena. Então, se era isso que o universo precisava, Você né? não vai perder tudo, Não, né? agora eu já estou consciente. Outra coisa que é importante é diversificar as coisas. Não colocar Em um lugar só? os ovos na mesma cesta. Perfeito. Todo. Ah, eu tenho dinheiro lá. Vou comprar tudo em ações. Aí baixa ações, você perdeu tudo. Vou comprar tudo em apartamento. Também vai ficar sem liquidez. Então, compra uns apartamentos, compra um sítio, investe, aplica um pouco. Ah, quero fazer uma aplicação financeira, não tenho expertise. Vou chamar um profissional, ele vai dividir a minha carteira, vou fazer em CDI, vou fazer em CDB, vou fazer em ações, vou fazer em títulos do governo. Vou pulverizar a minha carteira. Perco um pouquinho aqui, ganho um pouquinho ali. Exato, não perde tudo. Faço o quê? Uma média. Teve alguma experiência que o senhor teve durante a sua infância ou a sua juventude que talvez tenha sido esse insight que o senhor precisava e mudou assim a sua forma mesmo de ver o dinheiro, a questão das finanças e a liderança, assim, no sentido geral? Teve algum momento que o senhor consegue se recordar? Na questão das finanças, eu tive uma base familiar muito sólida. De família que segura mesmo. Sim. E com o decorrer do tempo, eu adaptei a minha forma de ser, porque veja que coisa interessante. Eu não concordo 100% de como eu fui criado. É interessante isso, né? Sim. Eu adaptei.
Eu não sou uma cópia Você foi fiel. modelando, Eu não né? sou uma cópia fiel do que meu pai falou para mim. A base familiar, Exato. mas eu criei a minha própria. O que eu quero dizer com isso? Que eu fui de uma família que só pensava em trabalhar. Uhum. Que não tinha sábado, não tinha domingo. Meu Deus. Que também não está certo. Você tem que ter um momento de lazer. Que não podia jamais, não é jamais, mas não deveria comer num restaurante, ir para uma praia. Nada disso, para não gastar. Para guardar sempre para poder comprar mais coisas. Para guardar para comprar. Mas aí, para quê? A vida passava. Passava. Então Só tinha. eu adaptei um pouco nisso também. Eu adaptei um pouco pensando que as pessoas precisam ser felizes. Uhum. Né? Moderadamente, não exagerado. Sempre o foco no trabalho, mas também um pouco no lazer. E a experiência de vida, nessa questão de finanças, aí sim a formação técnica que eu tive. Uhum. Que eu estudei, tanto aqui dentro como lá fora. Aí eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que dá para viver a vida, dá para ser feliz, dá para ter um patrimônio, né? E dá para tocar a vida no sentido de que não precisa ser só trabalho. Perfeito. Né? Que você daqui a pouco... eu tinha um outro vizinho que falava uma coisa muito importante, porque antigamente o pessoal do sítio só dizia assim, eu vou trabalhar, vou guardar para comprar o vizinho. Uhum. Aí comprava o vizinho, outro ano, comprava outro vizinho. Comprava outro vizinho. E aí tinha um amigo meu, que era vizinho, Uhum. ele falava assim, Aguinaldo, o vizinho não acaba. Ele só fica mais longe. Ou seja, se você trabalhar a vida inteira para comprar o vizinho vai ficando mais longe, mas sempre vai ter o vizinho. Ou você vai comprar o mundo inteiro. Não vai, né? Aí, então, a gente começa a fazer essas reflexões, né? Ainda tenho comigo que as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu gosto muito de andar ligado no 220. A cooperativa está sempre desenvolvendo, está sempre inaugurando novas agências, mas eu tenho uma forma de trabalhar. Eu tenho alguns colegas presidentes de outras cooperativas que gostam, são mais arrojados que eu, que gostam de abrir o dobro de agências por ano, de diminuir um pouco o resultado da cooperativa, mas é mais agressivo. Tem outros que não abrem nada e ficam mais tranquilos e ficam só no resultado. Eu já sou do modelo moderado mais para o avançado, mas ainda moderado. Gosto de... sempre tem que estar crescendo, tem que estar abrindo novas agências, está contratando gente, está ampliando a captação de recursos, de resultados, de sobra para os associados, mas sempre mantendo um bom resultado na cooperativa. Claro. Então, assim, o que nós chamamos na contabilidade o termo em inglês de break-even, né? Que é o equilíbrio, eu acho importante. Eu aprendi na vida, na verdade, eu vou te confessar, eu não aprendi. Eu estou me adaptando, né? Estou me adaptando ao equilíbrio, mas eu sou um pouco mais pro arrojado. É uma tendência. Uma tendência de acelerar um pouco mais, né? Mas Charles Darwin já disse, né? Que vai sobreviver, olha só, é profundo, né? Vai sobreviver o ser mais adaptável, não o mais inteligente, nem o mais rico, o mais adaptável, né? O mais adaptável. Quem se adapta mais vai ter mais sucesso, né? Então, muitas vezes, você quer fazer de uma forma, mas você tem que parar e escutar as pessoas e eles falar, olha, esse caminho não é bom. Mas eu falo assim, travesseiro é bom conselheiro. Vou deitar, vou dormir, vou pensar com essa informação, Outro dia eu vou refazer. E não tem problema nenhum, voltar atrás, dizer assim, foi muito acelerado, vamos diminuir um pouquinho? Não quero, eu quero mais, acelera um pouquinho aqui. Perfeito. Porque o líder, você falou do líder, a liderança tem isso também. Você tem que saber para onde quer. Ou você vai escutar, você pode escutar as pessoas, mas se você escutar todo mundo e você não tem um norte, os liderados querem te olhar e dizer assim, para onde nós vamos, presidente? E o presidente, ou o líder, tem que pegar o timoeiro ali no navio, dizer, por aqui, nós vamos por aqui. Tá bom, tamo junto. Entendeu? Então a liderança, você tem que também avançar. Porque se você também ficar só em cima do muro, que líder é esse que está sempre em cima do muro? Que quando acontece a coisa ruim,
ele não está na frente. Quando acontece coisa boa, ele quer estar na frente. Então, assim, ou seja, acertos e erros. A vida é feita assim. A gente erra também. Também já errei muito, ainda vou errar. Mas é no erro que você cresce. O que você não pode deixar é de tomar a decisão. Toma-se a decisão. Errou, aprende. Nós estamos usando um termo ali, Isabela, que é, o Giovanni sabe disso, a dor do crescimento. Qual é a dor do crescimento? Ela existe. Zona de conforto, não tem crescimento. Você está aqui, ó, você está se expondo, fazendo perguntas na frente da câmera, né? Você está se expondo, poder ficar na sua casa tranquilo, não tem dor do crescimento. Ah, mas imagina, quando que eu conseguiria ter uma aula dessa? Pessoalmente ainda? A dor do crescimento. Você vai errar, você vai acertar. Quando você vai para a academia, as pessoas dizem, eu quero ficar musculoso, quero ficar... O que acontece com o músculo? Para ele crescer, o que tem que fazer? Dói, rasga, atrofia, né? Tem que desatrofiar, tem que crescer, tem que... É a dor do crescimento. Então, se você não quer ter dor, se não quer ter esforço, se não quer sofrer na academia, não quer levantar de manhã, não quer ter problema de correr lá 1 hora, tá? Então você fica em casa, tranquilo. Fica tranquilo que ele não vai ter. Só que também você vai ser sempre aquilo lá. Tem uma Teu corpo pessoa... não vai melhorar, você não vai crescer. Vai ficar numa mediocridade, né? Mediocridade. Tem uma pessoa que eu gosto, que eu sigo, que é o Joel J, que ele fala isso. Tudo na vida é difícil. Escolha qual o seu difícil. Né? E é muito interessante. A dor do crescimento. Porque hoje eu saí de casa imaginando que nós falaríamos sobre finanças e nós falamos sobre vida, valores, né? E novamente agradecemos muito, sabemos que o seu tempo ele é muito precioso e escolher compartilhar o seu tempo conosco com certeza renderá muitos outros frutos. E agora a gente finaliza mais um episódio, mas antes de finalizar eu gostaria de deixar livre para o Senhor um momento. O Senhor quer dizer para essas pessoas que estão em casa nos assistindo, eu não sei qual é a condição que elas estão hoje, mas o que o Senhor quer dizer para elas em relação à educação financeira, em relação à vida, um conselho, não sei, o que o Senhor quer dizer para elas? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você muito pela oportunidade de estar aqui falando com você e com o pessoal que vai nos assistir, né? Que está nos assistindo. E dizer também que para mim também é, de uma certa forma, sempre uma novidade, tá? Esse tipo de situação. Mas eu fico muito feliz e eu gostaria de deixar uma mensagem a todos, né? Primeiro, agradecimento a você pela oportunidade de estar aqui, da gente estar conversando com você e com todas as pessoas que estão e vão nos assistir, né? Dizer que na vida da gente é muito importante, em primeiro lugar, ter fé. Você que está me assistindo aí, tenha fé em Deus, acredite sempre. Na sua religião, não tem problema, acredite sempre. Tenha fé em Deus, acredite em você acima de tudo, né? Dê o seu melhor naquilo que você puder, sempre no teu trabalho, na tua vida familiar, né? Na melhoria da tua condição. E se me permite, o cooperativismo, ele tem essa situação de melhorar a vida das pessoas, quer seja nos programas sociais, na educação financeira, né? Então, as pessoas precisam entender de que é importante trabalhar, de que é importante ter o lazer, de que é importante poupar, de que é importante pensar no futuro, não só no presente. Não tenho certeza absoluta que a cooperativa entra numa oportunidade de negócio, se você me permite. Claro. Né? Quando a pessoa se filia a uma cooperativa como nós, no Sicredi, ela passa a ter uma atenção especial, ela passa a ser dona e não cliente. É diferente, gente. Você ser associado a uma cooperativa é diferente de ser um cliente. Você ali é proprietário, você participa do desenvolvimento, você participa das sobras. Nós ajudamos também no crescimento pessoal, no profissional, no treinamento. Então, a todos vocês, se organizem como pessoa, com trabalho, família, façam educação financeira, guardem um pouco para o futuro, né? Nós queremos que todos cresçam, sejam melhores, que tenham um futuro melhor. Nós queremos participar do crescimento.
A cooperativa precisa de resultado? Precisa, mas a satisfação dela é o crescimento das pessoas. Então, pessoas felizes, cooperativa feliz. Pessoas com resultado melhor, cooperativa com resultado. Né? Então, essa parceria é muito importante. Então, agradeço a todos, sejam felizes, trabalhem, curtam a vida. Ela é curta, então curtam a vida, dê o melhor de si e não se esqueçam sempre de agradecer a Deus, de se cuidar na saúde, de trabalhar e de realmente a palavra certa mesmo, de ser feliz, sempre com coisas certas, honestas, para que nós possamos ter um mundo melhor. Muito obrigado a todos vocês. Olha, eu não vou deixar o senhor embora, tá? Na verdade, eu estou te comunicando. Brincadeira, gente. Então, que de alguma forma, né, todos nós que tivemos essa valiosa oportunidade de assistir esse mestre, esse professor de vida, né, não só de finanças, que nós de alguma forma apliquemos isso, né? Hoje em dia tudo é muito acessível, para se ter acesso à educação financeira não precisa de tanto. Então, dentro de cada contexto, né, que se busquem essa educação financeira e, claro, fiquem atentos aos próximos episódios. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir e de comentar esse vídeo para nós alcançarmos cada vez mais vidas. Então, vejo vocês no mês que vem. Tchau, tchau!